Hoje vamos analisar a maior rede de aluguel de carros de toda a América do Sul, que conta com mais de 540 agências em 9 países, e depois que ela adquiriu a Unidas Locadora, que já era uma das melhores em termos de gestão de locação de frotas, aí que ela ficou com mais vantagens competitivas ainda. Vamos entrar nesse assunto mais para frente. Então vamos analisar hoje a empresa Localiza. Se você está em dúvida se vale a pena investir nela ou não, esse vídeo pode te ajudar. Lembrando que essa é minha análise de fundamentos, então não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, e não importa de horário quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Localiza. Um detalhe importante é que todas as nossas análises são repartidas em capítulos, então você pode migrar para a melhor parte para você, aí que você quiser aqui no vídeo. E nesse vídeo da Localiza eu vou trazer uma breve história da empresa, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, resultado mais atualizado que até então é do terceiro trimestre de 2022. Todas as informações que eu peguei foram referentes a ele. Trago um breve histórico de resultados, como receita líquida, EBITDA, lucro líquido, fluxo de caixa e, claro, seu endividamento. E também trago um checklist resumindo toda a nossa análise, tratando da governança corporativa, lucratividade, geração de caixa e, claro, seu endividamento, porque muita gente aí acaba distorcendo e fazendo uma interpretação errada quando se tratam de locadoras. E por fim, passo minha opinião pessoal sobre investir na Localiza, então fica até o final de nossa análise. Lembrando que o foco aqui é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresa bolsa, se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, considere se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise que eu solto toda semana. Muito bem, vamos começar então por uma breve história da Localiza. E a companhia foi constituída mesmo em 1973 como uma pequena agência no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, iniciando suas atividades com apenas 6 Fuscas usados e financiados. Você está vendo até um Fusquinha aqui do lado, né? E no início da década de 70, a companhia, no caso a Localiza, iniciou sua expansão abrindo sua primeira filial em Vitória, no Espírito Santo, claro, aqui no Brasil. E em 1981, a companhia assumiu a liderança do mercado de aluguel de carros no Brasil em número de agências. E também no início dos anos 90, a Localiza iniciou a venda para uma renovação de frotas dos carros nas divisões de aluguéis de carros e de frota, direto para os consumidores finais, com a criação da Seminovos Localiza. Em maio de 2005 foi deferido, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, deferiu a abertura de capital da Localiza, e aí que ela começou a ter suas ações negociadas em bolsa. Quando foi em 2017, a companhia deu início a uma parceria estratégica com a Hertz, de modo que ela conseguiu abranger ainda mais a parte de aluguel de carros e passou a se chamar também Localiza Hertz. E no fechamento do primeiro semestre de 2018, a frota da plataforma Localiza já era composta de mais de 200 mil carros distribuídos em 589 agências, presentes já em 2018 em 7 países, na América do Sul, claro que no caso seria o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Equador. E em relação à sua composição acionária, hoje 14,67% das ações da Localiza ficam com os fundadores Localiza, 5,74% ficou com fundadores Locamérica, 0,57% das ações ficou em tesouraria e, por fim, não menos importante, 79% das ações ficam em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Em relação aos dados da Bolsa de Valores, nome da empresa Localiza Rent SA, código de negociação RENT3, fundação 1973, setor consumo cíclico, segmento aluguel de carros, segmento de listagem de novo mercado, free float de 79%, um ótimo free float, 100% de TI long e valor atual de mercado 56 bilhões. Em relação às fontes de receita da Localiza, basicamente ela aluga os carros em agências localizadas nos aeroportos e fora desses aeroportos, e os aluguéis são realizados por clientes pessoas jurídicas e por clientes pessoa física em viagem de negócios ou lazer para atender as necessidades do aluguel de carro fora das cidades de residência daquela determinada pessoa. A maior parte dos carros desativados é vendida diretamente aos consumidores finais em locais destinados a essa venda. E com isso daí, como a Localiza faz todo o processo de venda, ela não tem custo de intermediação, que geralmente tem algumas empresas que cobram, e com isso ela consegue reduzir o custo e é melhor ainda para a própria Localiza ao conseguir fazer essa venda aí para o cliente. Ela tem a parte também de gestão de frotas, com a divisão de aluguel de frotas através da Localiza Gestão de Frotas, e que aluga carros através de contratos de longo prazo, que seriam aqueles períodos de até 48 meses para exclusivamente pessoas jurídicas. Então aqui você está vendo que tem a Localiza Aluguel de Carros, Localiza Gestão de Frotas e a Localiza Seminovos. E agora vamos para o nosso resultado do terceiro trimestre de 2022. E a receita líquida consolidada alcançou 40% em relação ao mesmo trimestre do ano de 2021, na comparação pro forma, que será o acumulado dos 9 primeiros meses de 2021 com os 9 primeiros meses de 2022. E a receita líquida de aluguéis apresentou um crescimento de 37,9% na comparação pro forma
sendo 30,7% na divisão de aluguel de carros e 52,6% na divisão de frotas, na gestão de frotas. E a receita líquida da Localiza é um pouco diferente, não é essa interpretação que a gente tem na maioria das empresas, porque essa venda de seminovos sai da depreciação. Então, essa parte laranja que você está vendo não é de fato uma receita mesmo que entra para a Localiza. A receita mesmo fica com a parte de aluguéis de carros em verde. E acaba que muita gente faz uma leitura meio errada disso aí e não considera a parte de depreciação nesses seminovos, aí acha que tudo de fato entra para a receita da Localiza. A diária média da Localiza é bem boa, ficando na média dos R$ 108,00 nesse resultado do terceiro TRI de 2022, bem próximo até da diária da Movida, que também é bem bacana. Aqui na parte de gestão de frotas já entra a Unidas, que aumentou bastante o número de diárias dos 9 primeiros meses e também na parte do trimestral de 2022, e também aumentou a receita líquida nesses 9 primeiros meses de 2022 e também no semestral, como você está vendo aí. E aqui temos o EBITDA consolidado ajustado pelos one-offs da combinação dos negócios das Unidas, que cresceu quase 40% no acumulado dos 9 primeiros meses de 2022 em comparação com o ano de 2021, e se compararmos esse terceiro trimestre de 2022 com o mesmo TRI de 2021, também teve um crescimento de 30%. Só que eu vou falar uma coisa para você aqui, esses 2,3 bi de EBITDA desse trimestre são efeitos da combinação de negócios, por isso que cresceu tanto. Senão ele poderia ter vindo até bem melhor, mas não nesse percentual assim de tão grande quanto o outro, entendeu? O EBITDA de seminovos também está muito alto, você está vendo ali em laranja, está bem alto por quê? Porque a tabela FIPE dos carros subiu bastante nos últimos tempos, aí fica muito alto, então é algo assim mais atípico. Tanto é que se a gente pegar 2021 para trás, nem tem tanto assim aparecendo, mas quando a gente pega essa parte de seminovos, né, de 2021 para trás, já fica em torno dos 3 a 5%. E nesse caso aqui, o que está acontecendo? A Localiza está vendendo por um valor acima do que eles adquiriram, menos a depreciação por conta do aumento da FIPE, e logo isso vai voltar ao normal. Então não é comum que fique assim 18, 15, 13% igual você está vendo aí, não. O normal mesmo é 5 a 10%. Mas isso, claro, está sendo bom para a Localiza. E como a Localiza se trata de uma locadora, eu até prefiro olhar pelo EBIT ao invés do EBITDA por conta da depreciação e amortização da Localiza, que são muito altas. E por mais que tenhamos aqui dados do EBIT, ela cresceu 10,8% frente ao terceiro TRI de 2021 e 26% se considerarmos o acumulado dos 9 primeiros meses de 2022, quando comparado com 2021, que está bem bacana também. Aqui no lucro líquido, tanto no acumulado dos 9 primeiros meses quanto no trimestral, temos uma diminuição quando comparado com 2021. Mas por que será que esse lucro diminuiu tanto, mesmo com a EBITDA muito bom? Isso aconteceu por conta dos 391 milhões do aumento da depreciação dos carros e quase 670 milhões a mais de despesas financeiras líquidas, especialmente em razão do aumento do CDI médio do período, e é algo que também deve voltar ao normal. E com isso, quando tem um aumento do CDI, tem um aumento do custo médio da dívida da empresa, e com isso aí é normal que diminua e afete o lucro sim. O spread continua forte, mas ficou um pouco mais apertado pelo aumento do custo da dívida, com o aumento dos juros e maior depreciação, mas continua assim com um bom spread. A frota final do período, junto com a Unidas, é claro, chegou a 580 mil carros. Isso é uma marca muito bacana para a Localiza, é muito carro, ela tem a maior parte do market share do país, porque assim, é Localiza, Movida. Se você conhecer alguma outra muito grande, pode até colocar nos comentários, mas assim, o resto é muito pulverizado, sabe, é muito pequeno. E a melhor empresa aqui, prosseguindo no resultado trimestral, para olhar o fluxo de caixa livre, com certeza é a Localiza, porque ela é muito bem dividida em termos de fluxo de caixa. Eu sempre trago o histórico do FCO, mas é complicado de achar uma empresa que traz tudo assim separado como a Localiza. Por exemplo, o fluxo de caixa de aluguel aqui, com aluguel, deu 3 bi no acumulado dos 9 primeiros meses de 2022. O de baixo que você está vendo já é o caixa com a renovação de frota, com 800 milhões no acumulado dos 9 primeiros meses de 2022. E ainda tem o caixa livre operacional antes do crescimento ou redução da frota, que ficou em 3,7 bi. Mas como teve um aumento do CAPEX, porque foram adicionados 98 mil carros, ele ficou até no negativo, como você pode ver aí. Mas ainda assim é totalmente normal isso acontecer no resultado da Localiza também. Agora que temos uma analisada nos destaques trimestrais que saiu da Localiza, vamos então para a nossa análise histórica horizontal, começando pela receita líquida, que já é crescente, não deixa de desejar, não tem muito segredo aqui. E assim como é o caso do EBIT e seu EBITDA, que eu até comentei que prefiro olhar pelo EBIT, porque com a alta depreciação dos veículos acaba distorcendo bastante
o lucro também. E um detalhe é que, apesar de não ter saído o resultado do fechamento de 2022, por enquanto eu trago ali que você está vendo em 2022 fechadinho, é o acumulado dos últimos 12 meses, já considerando esse último resultado. E claro, está cada vez melhor. A gente vai ter uma visão mesmo quando sair esse último resultado, que deve sair mais ou menos daqui a uns 15 a 20 dias no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas com certeza eu vou trazer aqui também para dar uma atualizada em todas as informações para você. No quesito lucro líquido, já temos uma diferença entre 2021 com 2022 de uns 200 milhões até então, que possivelmente se deu pelo custo das dívidas por conta da alta do CDI, que entra no resultado financeiro da Localiza, e quando a gente vai pegar o lucro, é claro que vai distorcer e vai dar essa diferença aí que a gente está vendo de um ano para o outro. E já que eu comentei sobre o custo do endividamento, temos aqui o seu histórico que dobrou entre 2021 e 2022 e que até então é quase 30 bi de endividamento, mas as empresas com FCO negativo dependem de captação de recursos, ou seja, um FCF, um fluxo de caixa financeiro positivo. E no caso das locadoras de veículos, devido à necessidade da constante renovação de frota para redução de custos e atender também a expectativa do cliente em termos de qualidade, é importante a gente analisar a dívida de uma maneira diferente, não olhar apenas o endividamento, a gente tem que olhar o nível de alavancagem, porque em caso de locadora a gente não olha a relação de endividamento igual das outras empresas, isso porque a dívida é formada com base no que a empresa tem como frota de veículo, e nesse caso os carros são considerados imobilizados com liquidez e tem um mercado para fazer um giro se for necessário. E é por isso que a gente vai aqui ver a dívida líquida EBITDA para analisar a alavancagem. Aí, às vezes, a gente pega uma dívida líquida EBITDA acima de 3, que é a régua, né? A gente fala que está muito alto. Mas nesse caso aqui, é bem tranquilo porque a gente olha a dívida por outra perspectiva no caso das locadoras. Por exemplo, aqui a Localiza tem 31 bi em valor de frota e 21 bi em dívida líquida. Esse resultado aqui ainda é do terceiro TRI de 2022, essa parte. E no pior dos casos, o que a Localiza faz? A Localiza pode vender os veículos para saldar esse débito dela. Então aqui na direita tem até a relação de dívida líquida e EBITDA desse trimestre, que está em 2,76 vezes. E talvez se fosse outra empresa, a gente poderia até falar que já era para ligar a luzinha amarela, que já ia estar alta, mas tendo em vista o valor de frota da Localiza, tá assim, muito tranquilo. E só para lembrar, antes da gente ir para o checklist final e eu passar a minha opinião pessoal sobre investir na Localiza, se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, deixe seu like, se inscreve nele para não perder nenhuma análise nossa. Sem mais delongas, vamos lá então para o nosso checklist. Primeiro ponto, governança corporativa. A Localiza está no novo mercado, o nível mais alto de governança, tem um excelente free float de 79%, 100% de tag along, remuneração dos executivos é um pouco alta, mas nada que comprometa a companhia, eu gosto de olhar esse quesito. Segundo ponto, lucratividade, é uma empresa que tem um histórico muito bom de lucros, nunca deu prejuízo, consolidou a aquisição da Unidas, que vai melhorar ainda mais a lucratividade da Localiza, e ela tem ótimas margens e um ótimo histórico de retorno sobre o investimento. Terceiro ponto aqui, geração de caixa. Não tem nem muito o que eu falar sobre geração de caixa, porque como eu expliquei, é um caso atípico nesse segmento de locadoras, porque elas têm uma necessidade maior de capital de giro por conta da constante renovação de frotas, então é normal até mesmo ficar no negativo muitos anos. E quarto ponto é o endividamento. Esse quesito também é diferente de ser analisado, porque como eu acabei de mostrar, a relação de endividamento tem que ser analisada em relação ao valor da frota, que por sinal está muito boa. Desde que eu acompanho ela, não tem histórico dessa relação ficar mais elevada e ficar no nível assim mais perigoso para a Localiza. Então, apesar de estar batendo recorde de endividamento, como a gente pode ver, ela não é considerada uma empresa alavancada e para mim tá bacana. Agora vamos à minha opinião pessoal depois dessa nossa análise da Localiza, e ela é considerada a maior rede de aluguel de carros de toda a América Latina, tem um excelente histórico de gestão, um excelente modelo de negócios e inovações, tem uma excelente rentabilidade no longo prazo, é literalmente uma empresa de padrão elevadíssimo na nossa bolsa e é atualmente um setor que eu posso dizer que é um setor competitivo, mas como eu também falei, ela é referência mesmo. E a outra empresa que fica mais ou menos no mesmo patamar que ela seria a Movida, que também é bem bacana, mas ainda assim a Localiza para mim atualmente, né, pode ser que mude, mas atualmente é a melhor do setor aqui na bolsa e eu gosto muito dela e que segue também com ótimos fundamentos, ainda mais depois dessa aquisição da Unidas. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações, e se você quer acompanhar outras análises, não esquece de ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal, deixar o like, um grande abraço e até nossa próxima análise.